Yoga surgiu na Índia há muito tempo, certo? Quanto tempo? Tem pessoas que dizem 5.000 anos, 6.000 anos, 10.000 anos. Né? Com certeza há mais de 2.000 anos, ou seja, antes do início da era cristã. E quais são os tipos de yoga que vêm dessa época mais antiga? Eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Primeiro eu vou falar sobre 11 tipos de yoga e vou dizer que todos eles são de um período muito antigo, antes do início da era cristã, e vou até dar argumentos, razões para mostrar que todos eles são antiquíssimos. Mas, na verdade, desses 11, só 5 são realmente muito antigos. Tente adivinhar quais são enquanto eu falo. Depois eu vou revelar quais são realmente esses mais antigos. Nosso primeiro exemplo, Mantra Yoga. O Mantra Yoga é um tipo de yoga cuja prática principal é o quê? É a repetição de mantras. Quando foi que surgiu o Mantra Yoga? Os mantras indianos mais antigos são versos ou estrofes do Rig Veda. Sahasrashirsha Purushaha Sahasrakshas Sahasrapad Sabhumim Vishvato Vrittva Atyadishthaddashan. Rig Veda é uma obra indiana muito antiga, é a mais antiga que foi conservada. Ele foi composto aproximadamente 2.000 anos antes de Cristo, ou seja, 4.000 anos antes de nós. Então, o Mantra Yoga é um dos tipos mais antigos de yoga. Segundo, Karma Yoga. Karma Yoga é um tipo de yoga cuja prática principal é a ação desinteressada ou altruísta. Quando foi que ele surgiu? Os textos dos Vedas já falam sobre a importância de fazer o bem às outras pessoas. E os Vedas foram compostos entre 2.000 e 1.500 anos antes de Cristo. Portanto, o Karma Yoga é um dos tipos mais antigos de yoga. Terceiro, Hatha Yoga. As posturas ou asanas são dos tipos mais importantes de práticas do Hatha Yoga. A prática de asanas está registrada em sinetes muito antigos, encontrados em escavações no vale do rio Indus. As escavações arqueológicas realizadas em Mohenjo-Daro encontraram figuras humanas assentadas em posturas de yoga, e esses sinetes são de aproximadamente 2.500 anos antes de Cristo. Portanto, o Hatha Yoga é um dos tipos mais antigos de yoga indiano. Quarto, Bhakti Yoga. O núcleo do Bhakti Yoga ou yoga devocional é a prática religiosa de culto dos seres divinos do hinduísmo, os Devas e as Devis. Os Vedas, que são as obras indianas mais antigas que foram conservadas, falam de muitos Devas e Devis, quase sempre relacionados a fenômenos naturais. Vayu, associado ao vento, Surya, associado ao sol, Agni ao fogo, Ushas, à aurora, Sarasvati, ao grande rio que banhava muitas vilas e cidades daquela civilização. Os hinos dos Vedas homenageavam esses seres divinos e existiam rituais realizados para eles. Como o Rig Veda foi composto aproximadamente 2.000 anos antes de Cristo, então o Bhakti Yoga é um dos tipos mais antigos de yoga da Índia. 5.
Tantra Yoga. O Yoga Tântrico é um movimento naturalista e matriarcal surgido na civilização do Vale do Indus, a que eu já me referi. É uma corrente desrepressora que valoriza o sexo e o prazer. Sabemos que esse tipo de yoga já existia 2.500 anos antes de Cristo. Por quê? Porque foi encontrado um grande número de esculturas femininas nuas nas escavações arqueológicas de Mohenjo-Daro e Harappa. Portanto, o Tantra Yoga é um dos tipos mais antigos de yoga indiano. 6. Kriya Yoga. O Kriya Yoga já era conhecido na Índia ancestral, mas em determinada altura esse ensinamento foi perdido. Krishna se refere 2 vezes ao Kriya Yoga na Bhagavad Gita, uma obra muito antiga. E Patanjali também se refere a ele no Yoga Sutra. Esse Kriya Yoga foi transmitido pelo imortal Mahavatar Babaji ao sábio Lahiri Mahasaya no século XIX, tendo sido difundido depois por Yogananda. É o yoga primordial mais antigo que existe. 7. Raja Yoga. O Raja Yoga ou Yoga Régio é a modalidade que foi transmitida pelo sábio Patanjali na sua obra Yoga Sutra. Patanjali é considerado um ser sobrenatural, com 4 braços e com metade do corpo constituído pela cauda de uma serpente. Patanjali é considerado o pai do yoga indiano. Portanto, o Raja Yoga é um dos tipos mais antigos de yoga da Índia. Swastika Yoga. Swastika Yoga é a sistematização do yoga mais antigo criado na civilização do Vale do Rio Indus. Essa sistematização foi feita pelo mestre de Rose, professor brasileiro de yoga, na década de 1960, a partir do Dakshinachara Tântrica Nirishvara Sankhya Yoga, uma modalidade de yoga baseada na filosofia Sankhya ateísta e no Tantra da mão esquerda. Essa modalidade contém os elementos constitutivos que fundamentam todas as demais modalidades de yoga. Assim, o Swastika Yoga é um dos tipos mais antigos de yoga. Tapas Yoga. A palavra sânscrita tapas significa ardor ou dor. Tapas Yoga ou Tapasya é a modalidade de yoga centralizada em práticas de ascetismo. Essas práticas envolvem jejuns prolongados e outras coisas muito difíceis, como ficar de pé durante longos períodos sem se assentar nem se deitar. Sabe-se que no século VI a.C., o Buda histórico, Siddhartha Gautama, e também Mahavira, o fundador do Jainismo, praticaram ascetismo. Portanto, o Tapas Yoga é uma das modalidades mais antigas de yoga. 10. Jnana Yoga. O Jnana Yoga, ou Yoga da Sabedoria, é a filosofia espiritual encontrada nas obras indianas mais antigas. Nos Vedas já existiam hinos que transmitiam ensinamentos filosóficos importantes sobre os seres divinos, sobre a origem do universo, sobre a essência mais profunda do ser humano e outros assuntos filosóficos. Portanto, o Jnana Yoga é uma das modalidades mais antigas do yoga indiano. 11. Shivam Yoga. O sistema Shivam Yoga é um sistema filosófico e comportamental, tendo sido estruturado pelo mestre Arnaldo de Almeida. Shiva é o mestre tântrico que criou o yoga na Índia antiga há 15.000 anos.
O sistema Shiva Yoga resgata essa tradição milenária indiana, tendo sua metodologia e arcabouço teórico-filosófico fundamentados nas filosofias indianas Sankhya e Tantra, por sua vez, as filosofias mais antigas da humanidade. Portanto, esse é um dos mais antigos tipos de yoga. Bom, fiz a brincadeira, né? Apresentei 11 tipos de yoga tentando dar justificativas de por que todos eles eram antiquíssimos, né? E dando mais ou menos essas datas aí para Mantra Yoga 2000 a.C., Karma Yoga 2000 a.C., Hatha Yoga 2500 a.C., Bhakti Yoga 2000 a.C., Tantra Yoga 2500 a.C., Kriya Yoga antes de Krishna, isso significa uma época remotíssima na história da humanidade. Raja Yoga eu não dei uma data, Swastika Yoga 2500 a.C., Tapas Yoga 600 a.C., Jnana Yoga 2000 a.C. e Shivan Yoga 13.000 a.C. E aí? Você acreditou em quais dessas historinhas que eu contei para você? Quais desses tipos de yoga são realmente muito antigos? Bom, agora as datas que realmente valem e que a gente pode confiar são essas que eu vou apresentar aqui. Tapas Yoga, 1500 a.C. ou antes. É o tipo mais antigo que foi registrado através de obras indianas antigas. Jnana Yoga, 800 a.C. ou antes. Bhakti Yoga, 500 a.C. ou antes. Karma Yoga, 400 a.C. ou antes. Raja Yoga de Patanjali, entre 300 a.C. e 300 depois de Cristo. Todas as outras modalidades são mais recentes. Tantra Yoga, 400 depois de Cristo. Mantra Yoga, 500 depois de Cristo. Hatha Yoga, 1000 depois de Cristo. Kriya Yoga, século XIX depois de Cristo. Swastika Yoga, fim do século XX, e Shivan Yoga, fim do século XX. E eu vou discutir cada um deles agora. Mas antes vou discutir uma questão geral. Como é que a gente pode saber qual é a época de um determinado tipo de yoga? Saber de verdade. O único modo que tem sentido, sob o ponto de vista de um estudo histórico, é utilizando evidências históricas como os documentos antigos. Histórias faz assim. Invenção de lendas e achismos, eu acho que, né, não são evidências históricas. Eu espero que você que está me assistindo prefira respeitar a verdade do que acreditar nas tolices que circulam por aí. Então eu vou comentar sobre cada uma dessas justificativas que eu apresentei antes. Então, primeiro, Mantra Yoga. Eu vou repetir o que eu tinha falado, mas agora discutindo alguns pontos. O Mantra Yoga é um tipo de yoga cuja prática principal é a repetição de mantras. Verdade, né? Quando foi que ele surgiu? Os mantras indianos mais antigos são versos ou estrofes do Rig Veda. É verdade. O Rig Veda é a obra indiana mais antiga que foi conservada. Também é verdade. Ele foi composto aproximadamente 2000 a.C., ou seja, 4.000 anos antes de nós. Também está certo. Mas a última frase está errada. Então, Mantra Yoga é um dos tipos mais antigos de yoga. Por que está errado? Se o resto tudo estava certo. É porque aqui tem um salto. Uma coisa é o surgimento dos mantras mais antigos que se conhece. São de 2000 a.C.
o surgimento do Mantra Yoga, que é essa prática intensa de repetir mantras. Um mantra determinado, não 1000 mantras, né? Mas ficar repetindo um mantra durante horas, durante dias, sem dormir. Repetir o mantra durante semanas, durante anos. Isso é que é o Mantra Yoga. Esse tipo de prática não existia na época dos Vedas. Quando que surgiu essa prática de repetição intensa, né? A gente poderia até dizer exagerada, de repetição de mantras? Surgiu dentro do Tantra. E o Tantra é uma coisa recente. Eu vou depois falar sobre o Tantra. Então, o Mantra Yoga, os documentos indianos mais antigos que mostram a existência dessa tradição são de 500 anos depois de Cristo, e não da época dos Vedas. Então a gente tem que tomar cuidado. Uma coisa são os mantras mais antigos, outra coisa é o Mantra Yoga, que é uma linha especial de práticas que surgiu muito tempo depois. Segundo, Karma Yoga. Então, o que eu havia falado? O Karma Yoga é um tipo de yoga cuja prática principal é a ação desinteressada ou altruísta. Não é bem isso que é Karma Yoga, né? Essa é uma versão popular do que seria Karma Yoga, de que Karma Yoga seria fazer bem para as outras pessoas. Na verdade, não é isso. O Karma Yoga é agir sem nenhuma intenção, nem mesmo a intenção de fazer bem para as outras pessoas. Eu tenho um vídeo específico só para explicar Karma Yoga. E tem muitas ideias erradas sobre o que ele é, que circulam por aí. Mas nesse instante eu não vou repetir tudo que está naquele outro vídeo, né? Mas então não é essa ideia de fazer bem para as outras pessoas. Bem, eu havia dito, né? Os textos dos Vedas já falam sobre a importância de fazer o bem às outras pessoas. Os Vedas foram compostos entre 2000 e 1500 a.C., portanto, o Karma Yoga é um dos tipos mais antigos de Yoga, né? Então, em primeiro lugar, não é verdade que Karma Yoga é a prática de fazer bem para as outras pessoas, e existe uma diferença imensa, existe um abismo entre você fazer uma coisa uma vez e transformar a sua vida para realizar aquela prática constantemente. E a ideia do Karma Yoga é de uma prática que passa a envolver todo o comportamento da pessoa, em que ela vai passar a agir em todas as situações sem ficar pensando sobre o futuro, sobre os frutos das suas ações, sobre as consequências das suas ações. Vai agir baseada em quê? Ela vai fazer aquilo que é correto, vai se basear no Dharma, que é a expressão correta indiana para falar sobre isso. E quando que as obras indianas começam a falar desse comportamento de você cumprir o que é correto sem ficar pensando em objetivos? Em obras chamadas Dharma Sutras. E o Dharma Sutra de Apastamba, que é um dos mais antigos, é de 400 a.C., fala a respeito do Karma Yoga nesse sentido em que eu estou dizendo, embora não use a expressão Karma Yoga. O nome Karma Yoga vai aparecer quando? Ele aparece na Bhagavad Gita, pela primeira vez, que a gente saiba. É a obra mais antiga que se conhece, onde aparece essa expressão Karma Yoga. E a Bhagavad Gita é de 200 a.C. Então, eu estou dando aqui duas datas. O nome Karma Yoga é de 200 a.C. e a Bhagavad Gita explica muito bem o que é esse tipo de yoga, de agir sem pensar nos frutos da ação. E essa mesma ideia
está presente em uma obra anterior à Bhagavad Gita, que é o Apastamba Dharma Sutra. Mas não é, então, da época dos Vedas. Terceiro, Hatha Yoga. Olha, as confusões que se fazem são imensas e são muito sérias. Mas então vamos lá. O que eu disse quando eu defendi que o Hatha Yoga é antiquíssimo? Eu disse, as posturas ou asanas são dos tipos mais importantes de práticas do Hatha Yoga? Sim, são importantes. Depois, a prática de asanas está registrada em sinetes muito antigos encontrados em escavações no vale do rio Indus. As escavações arqueológicas realizadas em Mohenjo-Daro encontraram figuras humanas assentadas em posturas de yoga. Esses sinetes são de aproximadamente 2500 a.C. Assim, o Hatha Yoga é um dos tipos mais antigos de yoga indiano. O que tem de errado aí? A gente encontra figuras, representações de figuras humanas assentadas que são dessa época, 2500 a.C. Bom, isso significa que isso era um asana e que existia Hatha Yoga? Não, não quer dizer isso. Por que não quer dizer isso? Porque não existiam cadeiras na Índia antiga. As pessoas se sentavam no chão. Então, o fato de aparecer uma pessoa representada como assentada no chão não quer dizer que ela está praticando yoga. Quer dizer que ela está sentada no chão. E daí? Né? E assentar-se no chão não é sinônimo de praticar yoga. Então, será que nessa fase antiga da Índia, só porque não existiam cadeiras e porque as pessoas se assentavam no chão, já existia o Hatha Yoga? Não, yoga é uma coisa completamente diferente. O que é yoga? Yoga é um processo de transformação espiritual do praticante. Você pode ter práticas físicas como asanas, mas os asanas não é simplesmente você se assentar no chão de qualquer maneira. São práticas muito especiais e acompanhadas de outras. E o Hatha Yoga não se reduz a você se assentar no chão, pelo amor de Deus. Então, o que essas imagens antigas indicam? Absolutamente nada a respeito do yoga. Não existe nenhuma obra indiana antiga que fale a respeito da importância de você se assentar em determinadas posturas para a sua transformação espiritual. Quando que os asanas começam a ser descritos? Muito, muito depois disso. Muito depois dos Vedas. E mesmo quando se começa a falar sobre asanas, por exemplo, Patanjali no Yoga Sutra fala a respeito de asanas, isso não é Hatha Yoga. Hatha Yoga surge 1000 anos depois do Patanjali, no século X ou no século XI depois de Cristo. Né? Então, sinto muito se você caiu nessa historinha. Eu tenho um vídeo em que eu falo um pouco mais detalhadamente sobre essa questão aí, a lenda de que o yoga teria surgido nessa época de Mohenjo-Daro. Bom, Bhakti Yoga, né, o quarto caso. Então, o que eu falei? Né? O núcleo do Bhakti Yoga ou Yoga devocional é a prática religiosa de culto dos seres divinos do hinduísmo, os devas e as devis. Já está errado a partir daqui. Por quê? Não é simplesmente você fazer um culto religioso que torna aquilo Bhakti Yoga. Novamente, a palavra yoga é extremamente importante. Né? Então, será que qualquer tipo de culto religioso é Bhakti Yoga? Se for assim, existia Bhakti Yoga no Egito, existia na Mesopotâmia, existia em qualquer lugar da humanidade.
há muitos, muitos séculos. Mas yoga é uma coisa específica da Índia. E yoga envolve a ideia de um processo de transformação espiritual do praticante em direção à sua libertação espiritual. Existem muitos caminhos, muitos tipos de yoga. Um deles é o yoga devocional ou Bhakti Yoga. Mas ele não é simplesmente qualquer prática religiosa. É uma coisa bem diferente disso. Então, aquilo que eu tinha falado, né? O que eu tinha falado? Os Vedas são as obras indianas mais antigas que foram conservadas, falam de muitos devas e devis, quase sempre relacionados aos fenômenos naturais, Vayu associado ao vento, Surya associado ao sol, Agni ao fogo, Ushas à aurora, Sarasvati ao grande rio que banhava muitas vilas e cidades dessa civilização. Os hinos dos Vedas homenageavam esses seres divinos e existiam rituais realizados para eles. Tudo isso está certo, mas isso não é Bhakti Yoga, né? Então, quando que aparece o Bhakti Yoga? Um caminho para a libertação espiritual que utiliza a devoção religiosa como um meio de transformação. A obra indiana mais antiga que fala sobre isso, que é conhecida, se chama Shvetashvatara Upanishad. Ela é provavelmente do século V a.C. Nessa obra não aparece o nome Bhakti Yoga. O nome Bhakti Yoga aparece pela primeira vez, que se saiba, né, a obra mais antiga em que aparece essa expressão Bhakti Yoga é a Bhagavad Gita, que é de 200 a.C. Então, a ideia do Bhakti Yoga aparece 5 séculos antes de Cristo e o nome Bhakti Yoga aparece no século II a.C. Tantra Yoga. Há tanta coisa errada que circula a respeito do Tantra que é impressionante, né? Mas vamos lá. Então, o que eu falei? O Yoga Tântrico é um movimento naturalista e matriarcal surgido na civilização do Vale do Indus. Não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver. O movimento tântrico, ele está documentado, lembrem-se do que eu falei de documentos. É assim que se faz história, é procurando documentos antigos. O Tantra está documentado a partir do século IV depois de Cristo. Não é nessa época remota, né? E o Tantra não é um movimento naturalista e matriarcal. Tem nada a ver com isso, né? O que é um movimento naturalista? O movimento naturalista é um que nega os seres divinos. É essencialmente isso, né? O Tantra, pelo contrário, é um movimento, o Tantra indiano de verdade. Ele está centralizado no contato do praticante com os seres divinos. Ele não é naturalista no sentido de negar os seres divinos, muito pelo contrário. E essa ideia de que é um movimento matriarcal. Matriarcal significa o quê? Matriarcal significa uma situação social na qual as mulheres têm um status social mais importante do que os homens, mandam nos homens. Seja dentro das famílias, seja em situações como as aldeias, etc. Bom, o Tantra é isso? É uma instituição social matriarcal? Não é, nunca foi. Dentro do Tantra de verdade indiano, que tem uma porção de correntes, existem os Tantras, né? Existe uma parte do Tantra que manifesta um enorme respeito para com a grande deusa, a Shakti, ou Mahadevi,
Mas isso não quer dizer que os seguidores dessa corrente tântrica vivem numa sociedade matriarcal. Não vivem, nunca viveram. Então, isso é fruto da imaginação das pessoas e do que elas querem ver, mas não está baseado em nenhuma documentação. Bem, documento para a gente fundamentar a história nem sempre são documentos escritos, quer dizer, existem também outros vestígios do passado, né, como arquitetura antiga de templos, existe coisas como estátuas, pinturas, coisas assim, né? E o que eu havia falado quando eu defendi que o Tantra era antiquíssimo? Eu disse o seguinte: o Yoga Tântrico é um movimento naturalista matriarcal surgido na civilização do Vale do Indus, é uma corrente desrepressora que valoriza o sexo e o prazer. Sabemos que esse tipo de yoga já existia 2.500 anos antes de Cristo, porque foi encontrado um grande número de esculturas femininas nuas nas escavações arqueológicas de Mohenjo-Daro e Harappa. Portanto, o Tantra Yoga é um dos tipos mais antigos de yoga indiano. Bom, então o que eu estou utilizando aqui como supostamente uma evidência é a existência dessas esculturas femininas nuas. Elas existem? Sim, elas existem. E o que elas significam? Ninguém tem a menor ideia. Você pode imaginar o que elas significam. E diferentes pessoas veem diferentes interpretações para isso. Então, poderiam ser representações da grande deusa? Poderia, né? Poderia ser representação de mulheres. Simplesmente você pode representar seres humanos em esculturas? Poderia. Poderiam ser bonecas que as crianças da época usavam para brincar? Podiam. E a gente sabe que nessa civilização antiga existiam uma porção de esculturazinhas que só podem ser interpretadas como brinquedos. Então, essas esculturas de mulheres nuas dizem alguma coisa? Não, a gente não sabe o que elas são. Absolutamente não sabemos, e a gente tem que ter um pouco de bom senso. A gente não pode ficar inventando interpretações sem fundamentação. Por favor. Então, dizer que essas culturas mostram que, né, se valorizava naquela época o sexo e o prazer. Não dizem isso. E além disso, Tantra não é a busca de sexo e prazer. É uma coisa completamente diferente. O Tantra de verdade indiano não é uma busca desenfreada por sexo e prazer. Não tem nada a ver com isso, na verdade. Né? Então, tudo que eu falei, quando eu defendi que o Tantra é de 2.500 anos antes de Cristo, é pura bobagem. O que a gente sabe de fato a respeito do Tantra indiano é que existem obras que falam a respeito do Tantra que são do século IV depois de Cristo. Ponto. Qualquer outra coisa é fruto de imaginação e às vezes tem a intenção de tapear as pessoas. Sexto, Kriya Yoga. Então, o que eu falei? O Kriya Yoga já era conhecido na Índia ancestral, mas em determinada altura esse ensinamento foi perdido. Bom, como é que a gente sabe que ele existia e que foi perdido, já que ele foi perdido? Vocês notam que tem aí uma certa contradição, né? É a mesma coisa que se eu ficar inventando que a física nuclear já existia há 5.000 anos e depois ela foi perdida. Tá, e como é que eu sei se ela existia 5.000 anos atrás, justamente se ela foi perdida, que é o que eu estou afirmando? Né? Eu estou dizendo que não se sabe.
né? Então isso aqui não tem sentido nenhum, dizer que era uma coisa antiquíssima e que depois foi perdida. Depois, eu disse, Krishna se refere 2 vezes ao Kriya Yoga na Bhagavad Gita. Me desculpem as pessoas que ouviram falar nisso, isso é uma coisa que circula por aí e que é mentira. É mentira. A Bhagavad Gita não fala sobre Kriya Yoga. Em nenhum ponto. Em nenhum ponto. Então, tem pessoas que pegam a Bhagavad Gita e dizem, olha, aqui quando está falando de respiração é porque está falando de Kriya Yoga. Está falando de respiração porque está falando de respiração, não está se referindo a nenhum ensinamento com o nome de Kriya Yoga, ou nada que possa fazer alusão ao Kriya Yoga. Sinto muito. Eu disse também que o Patanjali se refere ao Kriya Yoga no Yoga Sutra. É verdade, não é? E eu tenho que explicar isso daqui melhor. Então, na segunda parte do Yoga Sutra, o Patanjali fala sobre uma coisa que ele chama de Kriya Yoga ou Yoga ativo, e ele explica o que é isso. Então, Kriya Yoga para Patanjali é constituído pelo conjunto de 3 e só 3 práticas que são as seguintes. Tapas, que é austeridade ou ascetismo. Swadhyaya, que é o estudo próprio. E Ishvara Pranidhana, que é devoção ao ser divino, que é o governante do universo. Isso, no Yoga Sutra, é Kriya Yoga. E, na verdade, essas 3 práticas fazem parte do que no Yoga de Patanjali? São 3 dos niyamas, das obrigações dos yogis. Então, na verdade, dentro do Yoga de Patanjali, isso é apenas uma partezinha daquilo que os yogis devem fazer. E que ele separou, sabe-se lá por qual motivo, e deu o nome de Kriya Yoga. Isso não tem nada a ver com o que se costuma chamar de Kriya Yoga atualmente. Tá? Então não é porque 2 coisas têm o mesmo nome que são idênticas. Não, muito cuidado. Tá? Então não se pode utilizar o Yoga Sutra como uma evidência de que o Kriya Yoga ensinado hoje em dia com esse nome é mais antigo do que o Patanjali. Não é. Bem, que mais que eu falei? Né? Esse yoga foi transmitido pelo imortal Mahavatar Babaji ao sábio Lahiri Mahasaya no século XIX, tendo sido difundido depois por Yogananda. Bom, isso é o Kriya Yoga, né, que se ensina hoje em dia. Então, em termos de seres humanos reais que se sabe que existiram, né, sabe-se que Yogananda existiu, sabe-se que Lahiri Mahasaya existiu. Não existe nenhuma documentação, nenhum vestígio arqueológico que mostre que Babaji existiu. Então, falando sob o ponto de vista de evidências, aquilo que um historiador pode aceitar, a gente pode aceitar que o Kriya Yoga surgiu no século XIX, que é a época em que viveu o Lahiri Mahasaya. Ponto. Raja Yoga ou Yoga Régio. Então, eu disse, é a modalidade que foi transmitida pelo sábio Patanjali na sua obra Yoga Sutra. Certo. Patanjali é considerado um ser sobrenatural com 4 braços e com metade do corpo constituído pela cauda de uma serpente.
Bem, não é que o Patanjali é considerado um ser sobrenatural, né? Eu, e acredito que a maior parte das pessoas acredita que Patanjali era um ser humano que tinha apenas 2 braços e que tinha 2 pernas, que tinha um corpo humano, né? Existem estatuetas que representam Patanjali dessa forma, com 4 braços e a parte do corpo como uma serpente enrolada, né? Mas é uma representação simbólica, não quer dizer que ele fosse um ser sobrenatural, né? Acreditamos que é uma pessoa. Depois, Patanjali é considerado o pai do yoga indiano. Tem muita gente que fala isso, né? É bobagem. Em primeiro lugar, o que é ser o pai do yoga indiano? Quem que é a mãe? É uma expressão sem sentido nenhum. Será que quer dizer que Patanjali foi o primeiro indiano que ensinou yoga? De jeito nenhum. A gente tem yoga antes do Patanjali. A gente tem obras mais antigas do que o Yoga Sutra que falam a respeito de yoga. Por exemplo, as Upanishads antigas, que são certamente anteriores a Patanjali. Então, a conclusão, né, o Raja Yoga é um dos tipos mais antigos de yoga da Índia, não tem fundamentação nenhuma. Patanjali não é o pai do yoga e esse não é um dos yogas mais antigos da Índia. De que época que ele é? Bem, há discussões entre os historiadores, falando de historiadores, não chutes, né, de quem inventa qualquer coisa, e os historiadores situam Patanjali entre o século III a.C. e o século III depois de Cristo. É por aí. Não é 5.000 a.C., não é nada disso. Swastika Yoga. Então, o que eu falei? Swastika Yoga é a sistematização do yoga mais antigo criado na civilização do Vale do Rio Indus. A gente não sabe se existia ou não yoga nessa civilização do Vale do Rio Indus. Não sobrou nenhuma obra escrita, composta nessa época. Não existe nenhum texto, nenhum tratado de yoga escrito nessa época. Então é claro que a gente pode inventar, tem as pessoas que inventam som de histórias, né? E essa foi uma das invenções de que, né, esse yoga mais antigo foi criado na civilização do Vale do Rio Indus. Eu já falei daquele sinete lá, que tem uma pessoa sentada, etc. Não significa absolutamente nada. Bem, que mais que eu disse? Essa sistematização foi feita pelo mestre De Rose, professor brasileiro de yoga, na década de 1960, a partir do Dakshinachara Tântrica Nirishvara Sankhya Yoga, uma modalidade de yoga baseada na filosofia Sankhya teísta e no Tantra da mão esquerda. Bem, é o que é divulgado, né, nos sites e em livros sobre o Swastika Yoga. Bem, o que a gente pode dizer? Que uma pessoa chamada De Rose, né, que se auto-intitulou mestre, que não tem nenhum título de mestrado, começou a escrever sobre o que ele chamou de Swastika Yoga na década de 1960. Isso é o que a gente pode dizer, né? Em que ele se baseou? Ele se baseou nesse yoga, né, que existia na civilização do Vale do Rio Indus. Como é que ele sabe que existia yoga nessa época e como é que ele acessou essa coisa se não restou nenhuma obra desse período, né? Ele se colocou em comunicação telepática com os grandes mestres de 5.000 anos atrás. Se você quiser acreditar, acredite, né? Do ponto de vista do que um historiador pode acreditar, não há nenhuma evidência de que o yoga ensinado pelo De Rose tenha qualquer conexão
com a civilização do Vale do Rio Indus. Bem, e essa conexão com a filosofia Sankhya teísta e o Tantra da mão esquerda, etc, etc. Né? Bom, como a gente absolutamente não sabe qual era a cultura da civilização do Vale do Rio Indus, a gente também não sabe se existia alguma coisa parecida com Sankhya, nem se existia alguma coisa relacionada com Tantra, e eu, inclusive, já discuti essa questão do Tantra agora mesmo. Né? E o De Rose gostava de enfatizar isso, né? Que ele se baseava no Sankhya ateísta. Bem, Sankhya é uma corrente filosófica indiana bastante antiga, e como quase todas as correntes filosóficas indianas antigas, sofreu subdivisões. Existiram vários tipos de Sankhya. As fontes mais antigas através das quais a gente conhece o Sankhya indiano são algumas Upanishads, de vários séculos antes de Cristo. A Bhagavad Gita é outra obra que fala muito a respeito do Sankhya. Aliás, não só a Bhagavad Gita, mas também outros trechos do Mahabharata. O Bhagavad Gita é um trecho do Mahabharata. Tem um outro pedaço maior e importante do Mahabharata que se chama Moksha Dharma, que fala bastante sobre yoga e que fala sobre Sankhya. E tem outras obras mais recentes que falam também sobre Sankhya. Bem, quando a gente pega os textos mais antigos, estou me referindo então à documentação, a documentação indiana mais antiga que fala sobre Sankhya, o Sankhya não era ateísta. Pega o Sankhya descrito no Mahabharata. Ele não é ateísta, muito pelo contrário. Leia, basta ler. Mas existem obras bem mais recentes sobre o Sankhya, por exemplo, uma obra chamada Sankhya Karika. A obra Sankhya Karika, ela transmite um tipo de Sankhya no qual não existem seres divinos. É um dos tipos de Sankhya. Tá? Então dizer que a tradição filosófica mais antiga, indiana, etc., era ateísta, é bobagem simplesmente. É ou desconhecer a história ou querer enganar as outras pessoas. Bem, e aí eu falei também, uma coisa que consta também nas obras que circulam por aí de Swastika Yoga, né? Que essa modalidade contém os elementos constitutivos que fundamentam todas as demais modalidades de yoga. Então, é a lenda de que primeiro existe o Swastika Yoga e depois ele vai se subdividindo e vai produzindo os outros tipos de yoga. Tá? Me mostre, por favor, a documentação que indica isso. Não existe. Não existe. Então, o que a gente pode afirmar com muita segurança a respeito do Swastika Yoga? Que ele foi inventado na década de 1960 por uma pessoa cujo sobrenome é De Rose. Ponto. Tapas Yoga. Então, eu falei, né? A palavra sânscrita tapa significa ardor ou dor. Tapas Yoga ou tapasya é a modalidade de yoga centralizada em práticas de ascetismo. Essas práticas envolvem jejuns prolongados e outras coisas muito difíceis, como ficar de pé durante longos períodos sem se assentar ou deitar. Né? Tá, são práticas, são práticas ascéticas, né? Que existem há muito tempo. Elas são descritas em obras indianas muito antigas, são descritas no Mahabharata, em outras obras, etc. Tudo bem. E aí eu acrescentei, sabe-se que no século VI a.C., o Buda histórico, Siddhartha Gautama, e Mahavira, fundador do Jainismo, praticaram ascetismo.
Isso também é verdade, né? É verdade. Portanto, o Tapas Yoga é uma das modalidades mais antigas de yoga. Depende. Por quê? Aquilo que eu já havia falado. Você fazer uma prática de ascetismo não quer dizer que você está praticando yoga. O que é yoga? É um processo de transformação da pessoa que leva em direção à libertação espiritual, através de um conjunto de práticas que pode ser muito diferente conforme a sua modalidade de yoga. Então, no Tapas Yoga, o yogin está querendo atingir esse processo de libertação espiritual, ou moksha, e utilizando como principais práticas o ascetismo. Tá, será que, né, isso que o Buda histórico aprendeu quando ele era jovem, antes dele atingir a iluminação, pode ser chamado de Tapas Yoga exatamente no sentido que eu estou descrevendo? E a resposta é sim. A gente conhece bastante detalhes. A gente conhece detalhes porque as próprias obras budistas que falam sobre o jovem Siddhartha Gautama, antes dele ser o Buda, né, antes dele atingir a iluminação, né, falam que ele pertenceu a grupos que estavam em busca da libertação espiritual e que, para isso, faziam práticas ascéticas. Então, isso certamente já existia, sim, antes do Buda histórico. Né? Desde quando? Antes disso? Bem, há ascetas que são mencionados no Rig Veda. Então, o Rig Veda, 2000 a.C., já menciona ascetas. Não entra em detalhes. Então, a gente não tem muita certeza, né, se os ascetas mencionados no Rig Veda são exatamente pessoas que a gente pode considerar como yogis praticando ascetismo. Talvez sim, talvez não. O texto não deixa isso muito claro. Mas outros textos, como Upanishads, etc., né, Brahmanas, que são obras que vêm na sequência dos Vedas, mencionam os ascetas, que eles chamam de Shramanas, e que eram pessoas que estavam procurando a libertação espiritual através de práticas ascéticas. A partir de quando? Aproximadamente século VIII a.C. Então, pelo menos desde o século VIII a.C., existe o que eu estou chamando de Tapas Yoga. Talvez muito antes, mas pelo menos 8 a.C. Jnana Yoga, ou Yoga da Sabedoria. O que eu falei? É a filosofia espiritual encontrada nas obras indianas mais antigas. Está errado. O ponto de partida que eu coloquei aqui está errado. Eu coloquei que Jnana Yoga é filosofia. E a partir daí eu fui complementando, mas partindo dessa base de que é um conhecimento filosófico e defendendo que era uma das modalidades mais antigas. Bom, então deixa eu primeiro explicar uma coisa. Filosofia não é yoga. Yoga não é filosofia. Pode haver um conhecimento filosófico associado ao yoga, e existe. Mas yoga não é filosofia. Filosofia propriamente dita, o que é? É um conjunto de conhecimentos, de afirmações. Pensem na filosofia ocidental. Né? Então, o que é a filosofia de Platão? O que é a filosofia de Aristóteles? Né? Um conjunto de ensinamentos, de conhecimentos, etc., e, inclusive, cada filósofo discordava dos outros. A gente sabe disso. Né? Não existia a filosofia grega, existiam as filosofias gregas. Cada filósofo grego tinha ideias diferentes, ensinava coisas diferentes.
Bom, será que filosofia é sinônimo de yoga? Não. Não. Será que Platão era um grande yoga e que Aristóteles era um grande yoga? Não tem nada a ver. Ah, mas então se a filosofia surgiu na Índia, ela é um tipo de yoga? Não, também não. Lembrando que é yoga, é um processo de transformação espiritual da pessoa. E um simples conhecimento intelectual não transforma a pessoa. Podem ter certeza de que não transforma. A gente encontra pessoas extremamente eruditas, que conhecem muitas coisas, que são inteligentes, que leram muito e que não atingiram uma transformação espiritual e nem querem atingir. Então, conhecimento filosófico não é sinônimo de yoga. Bem, que mais que eu tinha falado? Eu disse, nos Vedas já existiam hinos que transmitiam ensinamentos filosóficos importantes sobre os seres divinos, sobre a origem do universo, sobre a essência mais profunda do ser humano, etc. Sim, a gente pode encontrar nos Vedas uma porção de ideias importantes, mas isso não é yoga. Quando que surge o Jnana Yoga? Ele surge na época das Upanishads mais antigas, século VIII a.C. Então, no século VIII a.C., a gente tem Upanishads que são obras que vão falar a respeito do processo de libertação espiritual e vão falar que essa libertação espiritual pode ser atingida quando a pessoa encontra a realidade absoluta, que é Brahman, ou encontra o seu eu mais interno, que é o Atman, porque o Atman e o Brahman são idênticos entre si. Bem, encontrar Brahman ou encontrar o Atman significa ter uma vivência, ter uma experiência. Não significa ler um livro a respeito. Se ler um livro a respeito levasse a pessoa à libertação espiritual, que beleza! Como seria fácil atingir a libertação espiritual. Mas não é isso. Não é isso. Então, é claro que você pode ler as Upanishads ou ler qualquer outro texto como se fosse simplesmente um conhecimento intelectual. Mas isso não é Jnana Yoga. Jnana Yoga envolve práticas. E essas práticas vão levar a vivências, e essas vivências vão transformar a pessoa e encaminhá-la para a libertação espiritual. E isso surge, então, como eu disse, na época das Upanishads mais antigas, que contém não apenas uma doutrina filosófica, mas tem práticas. E tem uma metodologia para empurrar a pessoa para determinadas vivências de meditação e de samadhi. Aí sim a gente tem Jnana Yoga. O nome Jnana Yoga aparece pela primeira vez que se saiba na Bhagavad Gita. Isso eu já tinha me referido também a outros casos, né? Bhakti Yoga, Karma Yoga. A expressão, o nome, né, aparece na Bhagavad Gita. Mas a prática em si aparece nas Upanishads mais antigos, então aproximadamente século VIII a.C. E o último exemplo que eu dei, Shivam Yoga. E o que eu falei? Né? Sistema Shivam Yoga é um sistema filosófico e comportamental, tendo sido estruturado pelo mestre Arnaldo de Almeida, que é então um brasileiro, né, que formulou uma coisa que deu esse nome. Né? Sim. Mas o que mais que eu falei que é ensinado dentro dessa linha? Shiva é o mestre tântrico que criou o yoga na Índia antiga há 15 mil anos. Então, Shivam Yoga seria um tipo de yoga baseado nos ensinamentos de Shiva. E esses ensinamentos foram transmitidos há 15 mil anos, de acordo com
as pessoas que aceitam essa escola, né? Então, o sistema Shiva Yoga resgata uma tradição milenar indiana, tendo sua metodologia, arcabouço teórico-filosófico fundamentado nas filosofias indianas Sankhya e Tantra, por sua vez as filosofias mais antigas da humanidade. É muito parecido com o discurso do Swastika Yoga, né? E certamente essas pessoas aqui estão se baseando no exemplo do Swastika Yoga para reproduzir alguma coisa semelhante, né? Notem que também a pessoa que inventou essa modalidade, né, Arnaldo de Almeida, se auto-intitula mestre, né? E essa ideia de que as filosofias indianas Sankhya e Tantra são as filosofias mais antigas da humanidade, tá? Por favor, me mostre como que você estabelece isso a partir de documentos. É uma afirmação vazia, né? E vamos refletir um pouquinho sobre essa data que essas pessoas divulgam, né? Então, Shiva é um mestre tântrico, né, que criou o yoga na Índia Antiga há 15 mil anos. Como que era a humanidade há 15 mil anos? Vocês sabem? Deixa eu dar uma dica. Vocês sabem que houve os períodos glaciais na Terra, em que grandes regiões da Terra ficaram recobertas por gelo, a época dos mamutes, né? Quando terminou o último período glacial terrestre? 9.700 a.C. E Shiva inventou o yoga há 15 mil anos. Então Shiva foi contemporâneo dos mamutes, né? O que é esse período para a humanidade? Já existiam seres humanos? Sim, já existiam seres humanos, né? Esse período aí é o período paleolítico, né? Você tem o neolítico e o paleolítico, que são duas fases em que as principais ferramentas humanas eram feitas de pedra, né? Pedra polida e pedra lascada. É essa época, né? Bom, a gente sabe alguma coisa sobre a civilização indiana desse período? Um pouco, né? Um pouco, através de determinados vestígios. Por exemplo, a gente tem um conjunto de cavernas de Bhimbetka, que são datadas de 8.000 a.C., quer dizer, 10 mil anos atrás. E onde a gente encontra pinturas rupestres. A gente encontra cenas de caça, etc., né, que mostram, então, como seriam os indianos desse período. A gente encontra alguma coisa sobre Shiva e sobre Yoga desse período? Não, não. Então, essa ideia, né, Shiva inventou Yoga há 15 mil anos, etc., é invenção pura. Tá? Então, me desculpe se você acreditou nisso, mas esse Shivan Yoga, né, o que a gente pode afirmar baseado em evidências seguras? Ele foi inventado na década de 1990 depois de Cristo. É isso que a gente pode dizer. Bem, então, deixa eu mostrar de novo, né, essa tabela que indica datas possíveis para os vários tipos de yoga. Então, quais tipos de yoga são realmente muito antigos? Então, Tapas Yoga, ele é com certeza anterior ao século 8 a.C., talvez seja ainda mais antigo, já que se fala sobre os ascetas nos Vedas. Então, poderia ser de 1500 a.C. Jnana Yoga, 800 a.C. ou antes,
Bhakti Yoga 500 a.C. ou antes, Karma Yoga 400 a.C. ou antes, Raja Yoga de Patanjali entre 300 a.C. e 300 depois de Cristo. Esses são os 5 mais antigos. E os outros que eu mencionei, Tantra Yoga 400 depois de Cristo, Mantra Yoga 500 depois de Cristo, Hatha Yoga 1000 depois de Cristo, Kriya Yoga século XIX, Swastika Yoga fim do século XX e Shivan Yoga fim do século XX. Então, essas datas aproximadas que eu estou mostrando se baseiam nas evidências históricas existentes. Porém, muitas pessoas preferem aceitar fantasias e defender ideias sem nenhum fundamento e que podem alegar: eu não posso provar que o Tantra não tem 5.000 anos. Não, eu não posso provar que o Tantra não tem 5.000 anos. Também não posso provar que Papai Noel e Coelho da Páscoa não existem. E está no mesmo nível, gente. Eu espero que todos os adultos aceitem que é apenas uma ficção inventada para as crianças. Eu não estou querendo enganar ninguém. Eu não tenho nenhum interesse nisso, não lucro nada em inventar mentiras, mas há pessoas que lucram com mentiras. Pensem um pouco sobre isso. Tem alguém que está ganhando dinheiro ou que ganhou dinheiro com isso? Sim. Tem gente que ganhou prestígio com isso? Sim. Então, tem pessoas que inventam versões fantasiosas de que estão transmitindo um ensinamento milenar para se promover, para enganar as pessoas e vender os seus produtos. Eu vou repetir, eu não quero enganar ninguém. Eu sei sobre o que eu estou falando e eu gostaria que as pessoas fossem menos crédulas, tivessem espírito crítico, não fossem tapeadas tão facilmente. A minha esperança é que o meu trabalho possa contribuir para que você e outras pessoas conheçam melhor a história e a filosofia do yoga. Eu espero que você seja uma pessoa sensata, que valoriza os estudos históricos sérios e que não se deixa enganar pelas invenções que circulam por aí. Se você gostou desse vídeo, diga que gostou. Inscreva-se no canal, ajude a difundir essas ideias. Eu peço também a você que deixe seus comentários e perguntas sobre esse assunto. Muito obrigado. Namastê.